Boa tarde a todos. Daremos continuidade à disciplina de circuitos trifásicos. Partiremos agora para o módulo 2. Do que se trata esse módulo 2? Nós vamos falar de carga balanceada em estrela, tá? Então, essa carga balanceada ela pode ser ligada em estrela ou triângulo. Então, esse módulo vai tratar apenas de carga balanceada em estrela. Circuito balanceado. Em um circuito trifásico balanceado, mesma tensão por fase, ou seja, as tensões de fase são iguais, com carga balanceada, ou seja, possui a mesma impedância em todas as fases. Quando é que eu tenho três cargas balanceadas, trifásicas, quando as impedâncias são iguais? Podemos calcular a impedância das fases, as correntes por fase, que são as mesmas de linha, porque é estrela, né? Carga em estrela, corrente de fase igual a corrente de linha. O fator de potência da carga total, as potências ativa, reativa e aparente, e corrigir o fator de potência se necessário. Lembrando que a equatorial, antiga SEMAR, ela trabalha com fator de potência igual a 0,92. Se nós acharmos um fator de potência abaixo de 0,92, nós teremos que corrigir esse fator de potência, tá? E se corrige através de um banco de capacitor. Olhando o circuito aí abaixo, eu tenho uma fonte trifásica, aqui o mouse alimentando uma carga trifásica balanceada em estrela. Esse retângulozinho branco significa aqui as impedâncias. E IA, IB e IC são as correntes de fase, que no caso aqui é a mesma corrente de linha. E esse ponto comum aqui, as três impedâncias, é o neutro. A impedância por fase, que é igual em todas, já que a carga é equilibrada, pode ser colocada na forma polar e as correntes de fase em linha como abaixo. Ora, senhores, primeira coisa, eu tenho que saber que XL, que é a reatância indutiva, e XC, que é a reatância capacitiva. A forma para calcular a reatância indutiva é W vezes L, ou seja, W é a velocidade angular. Aqui nós vamos considerar W igual a 377, ou seja, a velocidade que um ciclo da tensão alternada leva para se completar. É aquela fórmula lá do XC, que é menos 1 dividido por W vezes C, é a forma para eu achar a reatância capacitiva, onde L lá na fórmula de indutiva é a indutância do indutor, e C aqui na fórmula da reatância capacitiva é a capacitância do capacitor. As reatâncias totais é a soma da reatância indutiva mais reatância capacitiva. Como as três impedâncias são iguais, então o módulo de ZA é igual ao módulo de ZB, que é igual ao módulo de ZC, que é igual a raiz quadrada de R ao quadrado, que é o resistor mas ao quadrado, mais x ao quadrado. Esse x é a reatância, que pode ser a soma da reatância indutiva mais a reatância capacitiva. Os ângulos são iguais das três fases, θZA, θZB, θZC. Como é que eu acho o ângulo? Tangente a menos 1 de x dividido por R, onde x é a reatância e R é a resistência. Lembramos lá de circuitos elétricos, ou lá no comecinho do curso, uma disciplina chamada eletricidade básica, que corrente é tensão dividido por resistência. Nesse caso aqui, a corrente, nós vamos achar dividindo a tensão em forma de fasor, pela impedância em forma de fasor. Olhando aqui, eu tenho IA, IB e IC, que são as correntes das três fases. No caso aqui, IA é a tensão da fase A na forma de fasor dividido pela impedância da fase A. Mesma coisa com o IB, tensão da fase B, tensão de fase, VF, tensão de fase, porque a corrente aqui é de fase, dividido pela impedância da fase B. Corrente da fase C, tensão de fase em módulo, né, em fasor da fase C, dividido pela impedância da fase C. Ok? Assim é a forma para achar as correntes das três fases. Como a carga é balanceada, podemos calcular apenas a corrente de fase. Apenas a corrente da fase A, perdão. Por que eu só preciso calcular a corrente da fase A? Porque as outras três são iguais, as outras duas.
não são equilibradas, e A igual a B igual a C. O que vai diferenciar uma da outra? É o ângulo. Estão defasadas de 120 graus elétricos. Nós já vimos isso no módulo anterior. Essa defasagem angular de 120 graus elétricos. Aqui eu estou falando aqui que o que é esse FP? É o fator de potência trifásico. Como a carga é equilibrada, o fator de potência da fase A é igual ao fator de potência da fase B, que é igual ao fator de potência da fase C. E como é que é a formulazinha, professor, para eu achar o fator de potência? É o cosseno do ângulo, né? Tá ok? Esse S trifásico é a potência aparente trifásica. Caso eu peça e eu vou pedir, a fórmula é raiz de 3, que multiplica a tensão de linha eficaz vezes a corrente de linha eficaz. E essa é a fórmula para eu achar a potência aparente trifásica. Essas outras duas é para eu achar a potência trifásica ativa e a potência trifásica reativa. Potência trifásica ativa, você vai colocar a raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno do ângulo, que é a mesma coisa da potência aparente trifásica vezes o cosseno do ângulo. Para eu achar a potência reativa, a fórmula é igual, só que em vez de usar o cosseno, você vai usar o seno. Caso o fator de potência esteja abaixo de 0,92, indutivo no horário entre 6 e as 23 horas, e abaixo de 0,92 capacitivo, o mesmo deve ser corrigido de acordo com a norma da Agência Nacional de Energia Elétrica, datada de 9 de setembro de 2010. Se a carga for indutiva, se corrige com banco de capacitor entre ângulos. Foi o que eu falei lá na frente. Se esse fator de potência estiver abaixo de 0,92, nós vamos corrigir através de um banco de capacitor. E como é que é a fórmula, professor? Primeiro eu vou achar a potência aqui, tá? A carga, perdão, isso aqui é a carga capacitiva. Esse Q, senhores, significa que é a carga capacitiva trifásica. A fórmula é potência ativa trifásica, que você já achou aqui através dessa fórmula. Aqui é o mouse, ó, através dessa fórmula, que multiplica tangente do ângulo inicial menos tangente do ângulo final. O ângulo inicial é o que você achou lá na fórmula, lá, ó, o ângulo inicial. Esse ângulo aqui, ó. O ângulo final é o que eu quero corrigir, tá? O ângulo final é a cosseno a menos 1 do fator de potência final. Esse CA significa o banco de capacitor que eu vou achar. Então está aqui a fórmula. É a carga capacitiva trifásica dividido por 3, dividido ainda pela a potência, né? Multiplicado pela tensão de linha eficaz, elevado ao quadrado. Para nós entendermos melhor, bora fazer um exercício. Exemplo, no circuito trifásico com tensão balanceada, abaixo consequência de fase positiva, calcule. Eu quero que tu calcule a impedância por fase, a corrente de fase de linha, o fator de potência da carga trifásica, a potência trifásica ativa, reativa, aparente, e se for necessário, corrigir o fator de potência. Se você olhar, eu tenho aqui uma fonte de tensão trifásica de 220 volts em 60 Hz. Olha para as cargas, todas têm a mesma resistência, todas têm a mesma indutância. Então essa carga é uma carga equilibrada. Todas possuem resistência de 12 ohms, todas possuem indutância de 23,9 mA. Solução. Como é que eu acho o XL, que é a reatância indutiva? W vezes L. Lembra do L? L aqui é 23,9 mA. Tem que tirar esse mili daqui. Vai ter que pegar 23,9 e multiplicar por 10 a menos 3. Ok? Fazer isso para você achar esse 0,0239. É você multiplicando por 377, eu achei o XL 9. Por que XC, professor, é 0? Por acaso você está vendo algum capacitor aqui? Eu não estou vendo nenhum capacitor, eu só estou vendo um resistor e indutor. Se eu tivesse capacitor, eu teria que achar o XC. Eu não tenho XC é igual a 0. Lógico, então o X, que é a soma do XL mais XC, o X total vai ficar só 9, né? Como é que eu acho as impedâncias? São iguais.
Lembra que a raiz quadrada de R ao quadrado mais X ao quadrado? Quem é R? Voltamos para lá. R vale 12. R vale 12. E o X é 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 9 ao quadrado, da raiz quadrada é 225, que é 15. Os ângulos, professores, como é que você acha? Tangente é menos 1 de X sobre R. Tangente é menos 1 de 9 sobre 12 dá 36,87 graus. Aqui a letra B está mostrando como é que você calcula as impedâncias, né? Perdão, as correntes das fases. Olha a corrente da fase A. A tensão, né? Qual é a tensão, professor? O dono do serviço é 220. Aqui, filho, ó. Tensão da fonte, 220 e o ângulo é 0, tá? Beleza? Dividido pela impedância. Você acabou de achar, ó, a impedância 15, ó. Impedância é 15 e o ângulo da impedância 36,87. Fazendo essa divisão, você vai achar o módulo 14,67 e o ângulo de menos 36,87. Não precisa calcular IB e C. Aqui é só o defasamento angular. Repare que o IB e o IC não precisou nem fazer cálculo. Você repete o módulo 14,67 e aqui vai ficar menos 120 desse e esse aqui vai ficar mais 120 desse, tá? O IB, o ângulo é menos 120 de IA, o IC é um ângulo mais 120 de IA. Você vai ficar menos 120 com menos 36,87, dá menos 156,87. Mais 120 com menos 36,87, vai dar mais 83,13. As correntes de fase são as mesmas correntes de linha, então não preciso calcular, né? Porque o sistema é estrela. O fator de potência é o cosseno do ângulo. Ó, qual é o ângulo? 36,87, então eu achei 0,8. Olha, 0,8. Lembra que abaixo de 0,92, não precisa corrigir. Quem é a potência aparente trifásica? Raiz de 3 vezes... Vamos lá voltar para a fórmula. A fórmula. Olha a fórmula. Raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha, né? Eficaz. Então vamos voltar lá para o exercício. Ok? Tensão de linha, os 380, né? Professor, de onde ele tirou 380? A tensão não é 220 de fase? Multiplica por raiz de 3, você vai achar 380. Vezes quem? A corrente lá, ó, 14,67. A potência aparente trifásica, se você fizer essa conta, você vai achar 9.655,49. Potência ativa trifásica usando a fórmula, você vai achar 7.724,38. E usando a fórmula para achar a potência reativa trifásica, você vai achar 5.793,3 volt-ampere reativo. Unidade de potência reativa é volt-ampere reativo. Unidade de potência ativa, que é P, é o watts. Unidade de potência aparente, que é o S, é volt-ampere, VA. Vamos corrigir o fator de potência para 0,94. É 0,8 que tu achou, eu quero corrigir. Então eu vou achar o ângulo para esse fator de potência. Eu achei 19,94. Lá na formulazinha você vai colocar, olha lá. Vamos voltar lá para a fórmula. Ó, potência trifásica vezes tangente do ângulo inicial menos tangente do ângulo final para eu achar a carga do capacitor. Então, está aqui a carga do capacitor, não é isso? Potência trifásica, é essa aqui que você achou. Tangente do ângulo inicial, olha o ângulo inicial, 36,87, menos tangente do ângulo final. Olha o ângulo final, fazendo essa conta, você vai achar 2,99 kV/ampere reativo. Como é que eu acho a formulazinha do capacitor? Para eu achar o banco do capacitor? Eu usando essa aqui, meu jovem, ó. É usando essa fórmula aqui, substituindo os valores, aí você vai achar 18,35 microfarad. Então você vai ter que colocar um banco de capacitor de 18,35 microfarad. Fim do módulo 2, aí está meu WhatsApp, qualquer dúvida você entra em contato comigo através do telefone aí inserido.